recomendações, principalmente no quesito de mudanças, né? E a gente até se incentiva quando você fala dessas mudanças. Mas a gente sabe que isso não se faz através de decreto presidencial. Mudar a Constituição é preciso que haja o aval do Congresso Nacional. E a gente sabe que lidar com o Congresso Nacional não é fácil. Ontem mesmo nós tivemos 3 deputados do PL que foram condenados por malversação do dinheiro em relação a emendas. Tivemos uma deputada federal do MDB que também foi decretada a sua prisão em virtude de rombo do próprio INSS. Então, lidar com o legislativo, principalmente em Brasília, não é coisa fácil. Eu estou na política há mais de 40 anos, nunca fui candidato, mas sempre em relação ao jornalismo. E por todos os candidatos que já ouvi, todos têm um plano de governo, mas até hoje eu não consegui ver nenhum realizar nem 50% do seu plano de governo, mesmo porque não são obrigados a realizar, são obrigados a apresentar. Hoje nós temos na política uma divisão entre direita e esquerda, onde as pesquisas mostram que a direita teria 40% dos votos e a esquerda 40% dos votos. De um lado da esquerda, nós temos o atual presidente, que vem fazendo lambanças em relação à nossa economia e simplesmente dando mais atenção em relação a projetos sociais, é o que mantém o voto dele. Por outro lado, nós temos uma pessoa manipulada que, se vier a ganhar a eleição, vai atender os interesses do Donald Trump, dos seus aliados políticos e de seu pai. Diante desse cenário, sobram 20% dos eleitores, segundo as últimas pesquisas. Por que você se candidatar à presidência da República, diante de todos esses números, mesmo porque o partido não tem tanto envolvimento político no Brasil, principalmente em relação a fundo partidário, e como você furar essa bolha para poder chegar ao cargo de presidência da República? Eu sou o Marco Baracho, portal NBS e também Rádio Mix. Olha, Marco Baracho, estou falando aqui para a live, que ótima pergunta, vou te dar um beijo no senhor para uma pergunta séria. É sério, porque é uma descrição clara da realidade, e que bom que descreveu muito bem quem são meus concorrentes. Eu vou começar pelo final. Não há 40% de voto cristalizado no Flávio Bolsonaro. Esse é um voto antipetista, e o antipetismo, ele é pelo menos 50% do Brasil, isso em todas as eleições, desde a redemocratização, a gente pode falar. Há um antipetismo difuso que é presente nas classes médias, portanto mais presente no centro-sul do Brasil. Esse antipetismo difuso, ele tem um conjunto de valores que garantem o que ele é, e ele acabou votando no Fernando Henrique, ele votou no Collor, ele votou no Bolsonaro, e ele não é, ele em parte é bolsonarista, mas ele não é como no todo bolsonarista. Então ele não tem o 40% que é dele. Eu rodei o Paraná, que é um estado que supostamente ele tem 60 e poucos por cento nas pesquisas, eu não vi o eleitor do Flávio, eu vi antipetista que precisa votar em alguém para derrotar o PT, o que é uma coisa diferente. O Lula não. O Lula parte tranquilamente de uma base de 32, 33% sólida, que não há como mexer. E é por isso que nunca há renovação na esquerda enquanto houver o Lula. Porque esse eleitor não será alterado. Começou a alterar esse eleitor no Nordeste agora, porque as gerações mais novas no Nordeste não votam no Lula. E eu sei disso porque eu estive lá e eu estou crescendo no Nordeste. Eu estou crescendo pegando eleitor, inclusive, do Lula. Isso é uma notícia boa. Eleitor jovem, um menino jovem, uma menina que quer ter emprego, uma menina que tem medo de ser assaltada, ela não se vê contemplada pelas propostas do PT. Principalmente em lugares como o Ceará, em que o crime organizado está tomando as cidades das pessoas. As pessoas querem uma solução para isso. Então, há espaços na direita e há espaços à esquerda para você buscar pessoas novas que estão procurando um caminho eleitoral muito, muito diferente. Então, essa é uma eleição que, caso e não vai ser o Ratinho, não vai ser Zema, não vai ser ninguém, sou eu. Se eu tiver espaço, eu serei capaz de fazer isso. Por quê? Porque diferente da turma do Flávio, não, desculpa, do Caiado, Zema, Ratinho, eles são puxa-sacos do Flávio. Então, como é que eles vão mostrar para esse eleitor antipetista que o Flávio é ruim? Eles querem imitar o Flávio. Eles querem falar que eles são mais bolsonaristas que o próprio Bolsonaro. Olha, eu gosto mais do Jair do que o Flávio, que é filho dele. No fundo, eles são isso. Você não vai conseguir substituir os caras sendo puxa-saco. É uma coisa é uma coisa meio humilhante, sabuja. Tanto que o Zema, ele quer ser vice do Flávio. E o Ratinho Júnior, coitado, ele nem sabe o que ele tá fazendo ali. Tá, inclusive, envolvido no escândalo do Banco Master. Aí eu vou agora chegar pro começo da tua pergunta. Né? Como aplicar as ideias? Eu vou discordar de você que os outros candidatos apresentavam grandes programas. Eu sou, vamos dizer, uma pessoa que gosta de estudar eleições. Eu tenho prazer, eu sempre gostei disso. Uma parte dos programas
políticos dos candidatos a presidente, eles eram apresentados porque era obrigado a apresentar, eles eram feitos por marqueteiro. As propostas eram desenhadas por marqueteiro. O nosso aqui não foi desenhado por marqueteiro. Tanto que eu posso falar que várias propostas nossas, o marqueteiro irá falar, para de falar disso. Eu fui para o Nordeste e eu falei, olha só, se você é um homem de 25 anos, saudável, você não vai chegar no CRAS e pegar um Bolsa Família. Eu vou te botar numa frente de trabalho. Não dá. É isso, uma mulher saudável, uma marmanjona, vamos botar aí, 28 anos, não, eu vou pegar vou no CRAS pegar o Bolsa Família. Vai trabalhar, minha amiga. Vamos fazer uma frente de infraestrutura, vamos botar poste de luz na tua cidade, vamos arrumar a pavimentação. O governo federal vai chamar o pessoal para fazer isso. Porque é muito injusto que o cara que é entregador, o cara que é trabalhador, tem loja de material de construção aqui em São Paulo, ou mesmo lá no Maranhão, que seja. Aí o cara vai, trabalha e fica lá um marmanjo de 25 anos, desculpe o termo, coçando o saco em casa com um dinheirinho que ele recebeu. Ele que vai trabalhar. Eu vou botar esse cara para trabalhar. Eu vou perder o voto falando isso. Mas eu prefiro perder o voto falando isso, mas falar isso. Eu tenho certeza que isso também vai ressoar no coração de muita gente. Então, nossas propostas são propostas. Aí, como executar? Primeira coisa, se eu ganhei a eleição, o que isso significa? Que eu convenci as pessoas disso. Se eu convencer as pessoas disso, não apenas eleger uma bancada grande, como os deputados do Centrão e do próprio PL, direita como tudo, vão se eleger com a minha agenda, porque foi a agenda principal da eleição. Uma questão lógica, eu já vou ter uma bancada. 2, eu não tenho problema nenhum em fazer composição política, nos nossos termos. E 3, você também trouxe a resposta para mim. Veja, você falou, tá começando a cair a casa dos deputados por conta do orçamento secreto. Vamos dar um nome aos bois, o Flávio Dino vai pegar uns 70 deputados. Eu tenho essa informação, inclusive de bastidores. O Flávio Dino esperou todo mundo ficar roubando como se não houvesse amanhã com orçamento secreto, guardou e agora eles vão lá pegar um por um. Eu não gosto do Flávio Dino. Dito isso, eu vou colocar a Polícia Federal para pegar todo mundo também. Porque o poder relativo do Congresso tem que diminuir. Tem que dar uma baixada de bola. Hoje o Congresso está muito poderoso para cima do presidente. Hoje vai ser assim, todo mundo do Centrão está envolvido com um escândalo. Então assim, parou o escândalo, vocês vão ser investigados. Agora, quer trabalhar direito comigo? Quer vir construir um nosso pacote de segurança pública? Quer reformar o Brasil? Vem conosco, entra no Ministério. Viva o lucro político positivo disso. Não, você quer roubar, quer botar uma faca no meu pescoço? Eu vou com a Polícia Federal pra cima de você. Junto com o Flávio Dino, que seja. Mas ladrão vai ser pego. Aí você vai ver que os caras vão pra lá. Tá todo mundo em pânico no Congresso. As pessoas imaginam hoje que o Congresso tá todo mundo feliz. Não estão. Os caras estão, escândalo do INSS, escândalo de emenda, os líderes partidários envolvidos no escândalo do Master. A gente tá num momento de crise que o Congresso também tem medo. Infelizmente, como há na sociedade brasileira essa doença chamada bolsonarismo e outra doença chamada petismo, a sociedade não se uniu e fala, que tal a gente só não votar em ladrão? Só que as pessoas estão presas na doença, então ela vai votar um ladrão de esquerda e um ladrão de direita. Mas não houvesse essas doenças, a sociedade se uniria para cuidar do que importa. Né? Mas eu acho que se eu ganhar, significa que a sociedade deu uma esclarecida. Não sei se eu respondi perfeitamente, mas... Obrigado. Pessoal, podem fazer mais perguntas se quiserem. Eu não sei como é que tá de agenda. Não, tem que correr. Renan, você falou muito da questão do trabalhador, né? E uma coisa que sempre discute, que é discutida, né, até pela imprensa, pelos próprios políticos, as intensas discussões sobre eventuais reformas na Previdência Social, né? Então, a gente já passou por uma reforma com o ex-presidente Temer, né, que sempre dizem que o problema tá lá porque é arrecadação, e aí parece que há uma discussão de uma nova reforma na Previdência e, na maioria das vezes, o trabalhador aumenta seu tempo de contribuição. Você tem alguma proposta em relação a isso? O que pode ser feito para ser discutida a questão da Previdência Social no Brasil? De maneira clara, novamente, o lance do remédio amargo. Eu não vou vir aqui mentir para vocês. De fato, a reforma da Previdência nossa foi insuficiente. A expectativa de vida das pessoas tá aumentando. Você tem muitas pessoas que estão recebendo Previdência sem ter contribuído. E isso impacta no INSS. As pessoas estão nascendo menos gente. Então, nós vamos ter que aumentar um pouco a idade da Previdência novamente. Só que eu vou fazer isso de uma maneira nova. A idade vai ser atualizada sem precisar de PEC, sem precisar de passar pela Constituição. É o gatilho. O IBGE alterou a idade média, a idade da aposentadoria se altera. Ponto. 2, a gente vai mexer nos privilégios da Previdência. Privilégios que existem no universo militar, privilégios que existem no judiciário. A gente vai ter que, isso vai ter que ser atacado. O governo Bolsonaro supostamente fez uma reforma agressiva da Previdência que não foi agressiva. Ela não atacou o problema.
Porque foi todo mundo arrancando, ó. Não, arranca o militar, não arranca isso, arranca aquilo. Beleza. Só fica no lombo do contribuinte. Só no E lombo. pior, fica no lombo dos mais novos. Os mais novos que estão nos ouvindo, eles podem imaginar o seguinte, se nada for feito, eles não vão se aposentar. Eles só vão pagar a aposentadoria dos outros e não vão se aposentar. E é por isso que os mais novos estão comprando Bitcoin. Por isso que no mundo inteiro, tá? Os mais novos estão saindo do sistema. Eles falam, eu prefiro comprar uma cripto e não ter que ficar dependendo dos outros, eu faço minha própria poupança, do que eu depender desse sistema falido, canalha, que é o sistema previdenciário. A gente vai ter que mudar o regime previdenciário brasileiro, tá? Então, no pacote fiscal vai ter que alterar isso. Quem falar que não vai precisar fazer, tá mentindo e tá dando golpe na praça. Então, se o Lula falar, não vai precisar, golpista, vagabundo, tá mentindo. Se o Flávio falar que não vai fazer, golpista, vagabundo, tá mentindo. Vai precisar. Deveria ter resolvido já lá no Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não quis resolver. Não teve O coragem. Bolsonaro correu pra pôr. Ah, não, tira os militares daí. Não, deixa os militares. Por que não? A aposentadoria do militar é um golpe na praça. É altíssimo, é acima da média. Todo mundo vira general, todo mundo é reformado, aí termina com uma aposentadoria. Pô, que isso? Isso é injusto. E é justo especialmente com os mais novos. Então, infelizmente, eu falo isso infelizmente porque muita gente fala, pô, uma outra, fez mal feito. É aquela lição, sabe? Quem faz mal feito faz duas vezes. Nossos avós ensinam isso. Então, assim, vamos fazer bem feito? Vamos resolver, vamos tirar os privilégios? Vamos começar a desenhar o caminho para um regime de capitalização? Vai precisar, infelizmente. Alguém gostaria de fazer mais uma pergunta para o encerramento? Renan, a gente gostaria muito de agradecer pela sua presença aqui. Foi muito elucidativo para nós entendermos um pouco mais, conhecermos um pouco mais o Partido Missão, a cidade de Cruzeiro, o sul de Minas também presentes aqui. Então, muito obrigado. Eu que agradeço, maravilhosa participação. Grandes perguntas de todo mundo, fico muito honrado e espero retornar no... Gostou do vídeo? Fortalece no like, se inscreve e compartilha. Ative o sino para acompanhar nossa jornada. O futuro é glorioso.